verdadeira força já está dentro. Quando eu lhe convido a ser esposo, forte, amado e exponencial na sua vida, no seu lar, no seu casamento, eu digo a você que está acessível e você precisa encontrar a força que você já tem e ela está dentro de você. Acabamos por, ao longo da nossa formação, durante o processo educativo que nós recebemos dos nossos pais, da escola e da sociedade, tendo o comportamento comum de encontrar força nos argumentos, no corpo físico, na agressividade, talvez até mesmo nas atividades reativas defensivas, na grosseria, outras vezes na autoridade que resvala ao autoritarismo, na posição de destaque social ou no dinheiro, no status familiar, na estética. Todas essas são formas de força que são válidas, importantes até, e fazem parte daquilo que representa o nosso caminhar e as ferramentas que nós podemos utilizar para bem realizar o nosso caminho junto às pessoas à nossa volta. Porém, é indispensável que nós busquemos naquela nossa identidade essencial e única a verdadeira força que brota de nós de maneira variada, de acordo com a efetiva necessidade de cada relação, momento ou situação, conforme a nossa capacidade de identificar e correlacionar a melhor força em cada situação. Quando nós dizemos da necessidade de se compreender e saber correlacionar a melhor força com a situação que nós estamos vivendo e precisamos resolver, eu estou aqui colocando de uma maneira teórica e aparentemente muito simples, algo que na prática exige um esforço e uma sabedoria muito grandes para a maioria de nós, porque nós fomos condicionados a entender que determinada força, a exemplo de todas aquelas que eu citei anteriormente, alguma delas que nós temos deve ser utilizada em todas as circunstâncias, no seu maior potencial. E isso é um problema, porque nós vamos encontrar homens ou mulheres que numa relação se expõem de uma maneira agressiva fisicamente porque aprendeu nas circunstâncias da vida ou nos referenciais paternos ou por si só como uma resposta aos estímulos negativos que recebeu durante a sua infância e adolescência, como sendo a sua melhor, se não única forma de expor a sua força. Nós precisamos usar um elemento que muitas das vezes fica esquecido ou é mal compreendido como um importante tempero que vai viabilizar em cada um de nós essa compreensão e melhor utilização de cada uma das forças de acordo com a situação, demonstrando a criatura que tem essa capacidade uma habilidade incomum ainda nos dias de hoje, que é a criatividade aplicada ao momento e o contexto de maneira mais adequada. Nós vivemos num mundo de tantas forças, de tantos potenciais, com tanta informação, com tantas pessoas geniosas, de gênio, pessoas inteligentes, pessoas hábeis, mas que têm uma dificuldade muito grande de se colocarem como criativos
justamente quando são desafiados com uma situação que não lhes era prevista, ou em situações em que é demandado delas colocar à frente uma força que não era a sua principal força de ênfase até então. Isso já nos traz uma leve indicação do que significa viver e experimentar a vida utilizando-se da criatividade como um elemento de variação das ferramentas que nós utilizamos de acordo com o bom senso e a coerência de contextualizarmos de acordo com a situação. Parece algo tão óbvio de se dizer, mas é uma habilidade incomum ainda nos dias de hoje. De onde são retiradas essas forças, as quais eu peço que nós utilizemos a criatividade para as selecionar e posicionar de acordo com a conveniência e o contexto de cada momento? Elas estão, desde o princípio, na fonte única e inesgotável, Deus e nós próprios, a partir da nossa identidade à sua semelhança. Se nós olharmos para dentro e buscarmos o que nós temos de mais profundo e completo, nós iremos identificar em nós todas as forças necessárias para qualquer circunstância e desafio que nós necessitemos vencer. A força física, bem orientada por uma vontade firme e persistente. A força emocional para resistir aos desafios do embate emocional das relações no nosso dia a dia. A força espiritual para combater em nós tudo o que é inferioridade e procura tornar indigna a nossa identidade única e espiritual. A nossa força psíquica para levar através do pensamento e manter formas de vida que ainda não existem, mas podem ser construídas a partir da nossa energia psíquica direcionada para o planejamento daquilo que nós um dia executaremos materialmente. Todas essas forças e os seus diversos desdobramentos em situações específicas estão presentes na nossa identidade desde o momento da nossa criação. Que nós tenhamos a coragem de abrir a caixa de nós mesmos e identificarmos que não precisamos buscar lá fora forças as quais verdadeiramente nós necessitamos para solucionar os nossos desafios do dia a dia. Quando eu digo que essa é uma fonte inesgotável, é porque verdadeiramente ela se recicla e até mesmo se fortalece à medida em que ela é acessada. Quanto mais nós exercitamos os nossos músculos, exigindo deles uma força condizente com o momento presente, mais eles crescem. Quanto mais nós exigimos psiquicamente de nós mesmos, mais nós desenvolvemos-nos em termos psíquicos, as nossas habilidades psíquicas. Quanto mais nós somos testados na capacidade de suportar as emoções nas relações do dia a dia, mais nós nos tornamos vitoriosos, mais nós nos tornamos estáveis e fortes emocionalmente. É como se nós disséssemos que a fonte única e inesgotável adora que dela se retire o máximo possível para que ela possa continuar produzindo mais e mais. Todas as vezes em que nós nos acomodamos, nos aquietamos naquilo que nós já somos e estamos, naquilo que nós já estamos, acabamos por inviabilizar o processo de criação e desenvolvimento contínuo
dessa fonte única que existe em nós. Ela precisa ser desgastada para que continue produzindo. É justamente por isso que nós adentramos essa reflexão, porque é necessário adaptar a nossa mentalidade atual a uma nova compreensão de que nós temos disponível tudo aquilo que nós formos capazes de buscar. Se você busca, você acha. Essa não é a afirmação categórica de Jesus para nós? Se em determinado momento, portanto, as relações se tornam desafiadoras demais, em especial a relação familiar, no casamento, com os filhos, nós podemos e devemos recorrer a forças às quais nós não estamos acostumados, forças às quais podem, nesse momento, estar na zona sombreada de que nós falamos no primeiro capítulo. Aquele ponto cego que nós preferimos, talvez por uma conveniência ou acomodação, não observar por um tempo. Por exemplo, se somos homens, não queremos usar ferramentas femininas, psicológicas ou emocionais. Nós nos sentimos constrangidos em buscar de um lugar que aparentemente não é nosso. Mas eu afirmo, é nosso. A única diferença é que este é um repositório de ferramentas que nós escolhemos deixar na despensa da nossa personalidade por uma questão de conveniência e foco. Mas muitos dos problemas de relacionamento seriam resolvidos se o homem ou a mulher ousassem atravessar a linha daquilo que é o comum padrão e aceitassem lançar mão de ferramentais emocionais e psicológicos que são do outro gênero para bem resolver aquela situação. Um exemplo nítido é: se eu, esposo, uso a minha capacidade de argumentação objetiva numa situação que é emocionalmente desgastante com a minha esposa, eu estou usando a força certa com o conteúdo errado. Então, que eu utilize a minha comunicação como uma força, um veículo, para um conteúdo que seja menos objetivo e talvez, então, numa perspectiva de separação entre gêneros, mais feminina, para conversar de uma maneira não tão pragmática com as emoções da minha esposa. Certamente, naquele momento, ela se sentirá mais acolhida e perceberá a empatia com a qual eu me ajustei para o diálogo com ela. Ela perceberá que diante dela está uma pessoa que procurou se sintonizar, se sensibilizar com a dor que ela está passando. Esse é um exercício simples, com demandas contínuas no relacionamento, mas que para a maioria das pessoas, por um entrave muito mais de ideologias e de educação, condicionamento, do que em si de capacidade efetiva, porque todos nós podemos exercitar uma virada, uma mudança de ângulo sobre o qual nós estamos exercitando uma força. O problema é que não queremos nem perceber a nossa possibilidade, muito menos testá-la na prática. O que, então, diante disso, é o mais importante que fique registrado nessa nossa reflexão, que todas as forças estão disponíveis e disponíveis de uma maneira inesgotável a todos nós. E ela faz parte da nossa identidade essencial, não sendo necessário que nós nos desdobremos ou deixamos de ser quem somos para buscar
essas ferramentas e forças para a solução dos nossos desafios no dia a dia, em especial do relacionamento. Nós podemos fazê-lo acessando um repositório, uma despensa que é nossa, mas que por alguma conveniência nós resolvemos deixar no canto, sem uma ênfase temporária, porém de forma acessível, se nós assim o desejarmos. Quando dizemos disso, nós saímos ao longe, nós deixamos de lado uma mentalidade restritiva em que na casa, a exemplo do casamento, nós temos o homem e a mulher, cada um executando o seu papel de maneira absoluta e definitiva. Percebamos que sim, em toda boa relação, há uma separação de funções, há uma separação momento a momento, de acordo com as circunstâncias, de quem melhor poderá enfrentar determinado desafio. E essa divisão de tarefas, sendo bem comunicada e alinhada entre as características diversas de cada um dos dois, podem ser um ponto de grandes conquistas e vitórias do casal. Mas isso não significa que nós não possamos e inclusive devamos variar a nossa abordagem, posicionando-nos com habilidades que nós temos em estado latente e que às vezes são tipicamente rotuladas como sendo do outro gênero. Se nós não nos permitirmos esse destravamento da possibilidade de sermos mais flexíveis, nós corremos o risco de morrer sabendo nadar, só porque naquele momento não era a nossa hora, a nossa vez de dar braçadas. Compreende como parece ridículo quando damos um exemplo como esse, em que cada um tem o seu momento ou o seu local específico por uma questão de conveniência para agir e solucionar uma questão a dois. Mas, quando eu levo isso ao extremo do absolutismo, eu faço com que um ou dois pereçam, morram, percam o desafio simplesmente porque, com uma forma formal, exageradamente formal, não se permite fazer diferente daquilo que foi pré-estabelecido. Fazer diferente utilizando a criatividade. A criatividade, como já dissemos, é o tempero que nos faz sobreviver nos desafios mais difíceis, justamente naqueles em que as respostas padrão costumam não ser a melhor solução e não nos tirar das nossas dificuldades. Utilizemos a criatividade para acessar de nós mesmos aquilo que não é óbvio como uma força de combate aos desafios que nós enfrentamos. Nós encerramos esse capítulo mencionando quando, em exemplo, essa habilidade de flexibilidade no uso da criatividade pode ser um fator transformador da realidade de um casal. É muito comum que nós sejamos educados para ser menina ou menino, e dentre tantas outras circunstâncias, o menino faz certas coisas e não pode fazer outras. Menina, da mesma forma. E quando nós adentramos o relacionamento, principalmente nos tempos modernos, nós vemos meninos crescidos tendo dificuldade de resolver problemas básicos da rotina de uma casa, porque na casa deles era dito que homem não limpa a casa, não lava a vasilha, que o homem
não cuida do bebê, mas a esposa foi criada numa geração em que as mulheres, rechaçando o autoritarismo até então existente nas décadas anteriores, diriam que não se submetiam aos maridos. E essa menina crescida ouviu isso até o dia do seu casamento, em que ela, de alguma forma, numa queda de braço com o esposo que não deve lavar vasilha e cuidar de criança, também irá dizer a ele que não irá fazer isso sozinha. Eu digo, para mim, este é um problema muito pequeno diante do verdadeiro desafio que se posta diante de nós quando nós decidimos nos casar. Mas é um grande motivo de atrito, discussão e talvez até divórcio entre casais novos. O que fazer diante disso? Simplesmente identificar que nós podemos, com o exercício da criatividade, contornar os problemas pequenos e grandes, saindo do padrão estabelecido do que é o certo ou errado para esse ou aquele gênero masculino e feminino, para ver aquilo que funciona no nosso relacionamento. E isso jamais se confundirá com elementos importantes e indispensáveis de separação de funções que precisam ser respeitadas dentro de um lar. Mas a regra sempre permite as suas exceções. E é importante que o casal tenha uma adequada comunicação e cada um individualmente exerça a sua criatividade íntima para trazer soluções de dentro para fora, na utilização das ferramentas que já tem em si mesmo e são passíveis de serem acessadas sempre e sem limites da fonte única e inesgotável.